O acesso à bolsa de pesquisa durante a formação, seja na iniciação científica, mestrado ou doutorado, pode ser um dos principais fatores que estimula a continuidade da carreira acadêmica. Sim, primeiramente um impacto muito grande que eu tive aqui na universidade foi com relação a... Eu imaginava encontrar mais pessoas da escola pública, mais pessoas negras também. E o que eu me deparei de início foi que boa parte das pessoas que ocupam, querendo ou não, a universidade são pessoas que possuem boas condições e que conseguem se sustentar. O que não é o meu caso, por exemplo, porque de início, quando eu ainda não tinha a bolsa, né, de iniciação científica, eu tinha que trabalhar por fora para me manter na universidade, mesmo ainda morando com meus pais. Então, isso, querendo ou não, era uma realidade que era diferente do pessoal da minha turma, que possuía uma estrutura melhor. Só que eu tive, talvez, a sorte de estar ao lado de pessoas em ambiente de trabalho que sempre me incentivaram. Então, no momento que eu entrei na graduação, a professora Ruth Alves, que ela foi a minha coordenadora de turma, ela foi a primeira pessoa a me dar uma bolsa, e isso foi extremamente importante, porque é a maneira que eu consegui me manter, né, na universidade. Conta muito, né? Ela sempre pesa muito, especialmente quando a gente fala de um curso integral, que a gente está o dia inteiro na universidade. Então, de manhã ou à tarde você está tendo aula, depois você tem que estar numa iniciação científica, ou fazendo extensão, ou fazendo alguma outra coisa. Então, a área financeira, ela sempre conta bastante, assim. Eu fiz mestrado e doutorado, né, toda a minha pós-graduação, num período em que o número de bolsas era muito reduzido. Então, isso era algo, assim, muito assustador. Eu precisava, depois de formada, né, ter algum tipo de fonte de renda e, no final das contas, eu abri mão de ir procurar emprego para fazer o investimento na pós-graduação. Fui beneficiada com bolsa. Eu fui beneficiada com bolsa, de fato, de iniciação científica. Na minha época existia uma bolsa de aperfeiçoamento, que era o dobro da bolsa de iniciação científica. Então, por um ano eu fui a rica do laboratório, né? E tive bolsa de mestrado e tive bolsa de doutorado, né? Então, assim, eu fui, né? Eu tive suporte, né, federal, né, durante toda a minha carreira. Então, isso foi decisivo, porque se eu não tivesse tido o suporte financeiro, eu teria que ter ido para o mercado de trabalho. E eu não sei se eu teria conseguido fazer da forma que eu fiz. Né? Talvez eu conseguisse fazer minha pós-graduação, mas fazer seguido, porque assim, antes da minha colação de grau, eu já tinha passado na seleção do mestrado, né? E assim foi. Bastante desafiador também falar sobre conquistas, né? Porque a gente sempre olha para a nossa trajetória como se fosse uma trajetória linear, né? E aí tem vários altos e baixos e sempre me imaginei ser cientista, mas as coisas às vezes eram difíceis, né? Como eu vim do interior, e aí dificuldades financeiras, dificuldades de me manter aqui, né, sempre, lógico, a UFRN dá condições, né, auxílios, assistência permanência, né, que faz a gente ficar aqui, continuar nosso trabalho, mas perpetuar, né, continuar nessa área da academia, assim, tem obstáculos e nunca me imaginei. Poderia pensar, mas eu nunca imaginei chegar tão longe, assim. Conquistas, para a gente dar uma olhada, né, para trás e ver o quanto a gente caminhou, o quanto a gente conquistou, eu acho que é sim vitória, é como o Nego Bispo fala, que a gente tem que falar do que a gente ganha, porque para falar que a gente perde, eles já falam há um tempo. Então a gente tem sim que falar sobre as nossas conquistas. As conquistas são vistas não apenas como marcos acadêmicos, mas como vitórias pessoais. Para muitas, a universidade proporciona experiências antes inimagináveis, como a primeira viagem de avião ou a participação em eventos em outros estados. Eu tenho um pouco de inseguranças em relação à minha capacidade, então de eu ter passado no curso que eu queria e ter entrado no laboratório de uma área que eu curto também, assim, passar na aprovação foi uma conquista, mesmo que ainda seja no terceiro período, eu fiquei muito feliz, porque é aquela coisa assim de um lembrete.
Nicole, você é capaz, você pode estar na área das ciências, sabe? E também, outra coisa que vai muito pro pessoal, porque da parte da minha família materna, eu sou a primeira que está na faculdade pública. Então, assim, eu tô servindo como exemplo para minhas primas menores, então eu acho isso muito bonita. Por isso que eu não quero desistir também, para ser um exemplo. Eu já fui para Minas Gerais em viagem para observatório, para observar lá à noite, em evento em São Paulo. E isso é uma forma que eu acho que a UFRN ela dá esses caminhos, que se a pessoa realmente pesquisar e for atrás, consegue esse tipo de coisa. Para mim é uma conquista que realmente muda a forma que a gente vê tanto a ciência quanto a graduação em si. Olha com novos olhos. Tipo assim, se eu olhar hoje, a pessoa que eu sou hoje, a pessoa que eu entrei, eu evolui muito, porque eu tenho meu próprio projeto, eu ganho bolsa, eu penso nos meus projetos e no que eu quero fazer agora, no que eu quero fazer no futuro. Então, para mim, essas são as maiores conquistas que eu tive. Quando eu estava na graduação, eu já pensava em seguir a carreira acadêmica, mas eu não imaginava que eu fosse conseguir chegar a fazer doutorado e concluir o doutorado. Então, a aprovação do doutorado e a conclusão e a obtenção do título do doutorado, eu considero para mim a maior conquista uma das maiores conquistas que eu tive até agora. E a outra foi conseguir sozinha, sem apoio assim de um outro pesquisador, orientador, aprovar uma bolsa de pós-doutorado, né? Eu ter conseguido elaborar um projeto sozinha, revisar sozinha, foi, acho que, uma grande conquista pessoal e profissional, porque foi fruto de eu ver o reflexo ali de anos de aprendizado, né? E na prática aplicar isso e ver o resultado lá de aprovado foi um reflexo do que o que eu estava fazendo está dando certo. Vendo o que eu faço hoje. Então, as conquistas são essas. A conquista de ter tido a oportunidade de fazer o mestrado com bolsa na Universidade Pública. Uma conquista também de ter sido a primeira tese, o ensino de Química da Unicamp, também com bolsa. Então, eu voltei para Natal depois do meu doutorado, já trabalhando em outra instituição pública, mas já concursada. Então, acho que eu sou um produto de políticas públicas que foram, que incentivaram a gente, de origem humilde, chegar onde nós chegamos. Então, eu acho que as conquistas são essas, é ter o privilégio de ter sido investido em mim enquanto bolsista, não é? No mestrado e no doutorado, na graduação não, porque eu já era professora. E eu acho que as conquistas são essas. Hoje, poder formar os meus alunos de iniciação científica, de mestrado e doutorado na área de ensino de Química, que é a minha área de escolha de formação, eu acho que essas são as conquistas. É um privilégio estar hoje na Universidade Pública, fazendo o que eu gosto e trabalhando com formação que é, de fato, o que eu escolhi fazer. Muitas pesquisadoras relatam que em seu cotidiano trabalham e são orientadas por mulheres, o que contrasta com o fato da maioria dos referenciais de pesquisa serem masculinos. É um caso interessante, porque existem atualmente, na área do grupo de pesquisa que eu trabalho, existem mais mulheres pesquisadoras. Isso eu estou incluindo alunas de mestrado, doutorado, pós-doc e até algumas professoras também, do que homens. Mas os homens ainda são as maiores referências para esse grupo de fungos que eu trabalho. Então, por exemplo, quando você relaciona taxonomia e ecologia desse grupo de fungos que eu trabalho, que é Glommera micota, apenas os homens são citados. Então, eu falar, quem é um taxonomista? Cita um taxonomista de Glommera micota. Só existem homens. Então, a área de ambientes FAI, ela é uma área... Eu acho que a área marinha em si, ela tem uma representatividade, mas de mulheres e homens, mas eu acho que os principais pesquisadores da área são homens, né? São os que são mais referenciados. E quando a gente volta para mulheres negras, a gente vê que são poucas mulheres que são reconhecidas na área. Então, eu acho que ainda não é uma área que a gente tenha uma igualdade de gênero, de referências, né, de relevância, mas tem mulheres fodas fazendo pesquisa na área. Olha, a área que eu trabalho atualmente, né, bem focada nisso, é muito liderada por mulheres.
tem bastante mulher nessa área de pesquisa, mas ainda assim a gente perde um pouco o espaço para os homens. Quando eu falo que perde, é muito de não reconhecimento mesmo, de tipo, será que uma mulher seria capaz de fazer esse trabalho, de trabalhar com biologia marinha, de ir mergulhar, de fazer não sei o quê? Então, apesar de ter um núcleo muito grande de mulheres trabalhando nessa área, muitas vezes a gente perde um pouco o espaço para os homens. Então... vamos pegar como parâmetro a minha pesquisa, por exemplo. O meu referencial bibliográfico, basicamente, são homens. Desde os mais clássicos e antigos até os mais atuais. Então, isso significa que os homens estão publicando mais, né, do que as mulheres, mas isso não significa dizer, na minha visão, que os homens estão pesquisando mais do que as mulheres. Talvez seja só na hora da publicação, de fato, que o nome do homem vai na frente, né? Então, eu acho que a gente deve sempre lutar, né, por esse espaço, deve sempre divulgar o nosso trabalho, deve sempre se defender, né, como mulheres, umas às outras, como pesquisadoras, como professoras, como cientistas, mestrandos, doutorandos. Então, acho que a gente precisa, de fato, ter uma voz maior nesse ambiente das ciências naturais, da pesquisa científica. A divulgação científica é uma potente estratégia de comunicação, de ensino, de aprendizagens e de formação profissional. A visibilidade de mulheres cientistas por meio da DC pode auxiliar a desmistificar o estereótipo clássico do cientista como homem branco, heterossexual, de meia idade, de jaleco branco, isolado em seu laboratório. A divulgação científica de toda a área da ciência, acho que é totalmente necessária para poder chegar à cabeça dos mais jovens, que ainda tem muita dúvida ou não tem muito referente ou não conhecem muito referente na área da ciência. Eu acho que se a gente faz mais divulgação científica em ensino médio, por exemplo, a gente com certeza no futuro, e espero estar viva para isso, consiga ter muitas cientistas mulheres contribuindo com um grau de areia e fazendo ciência como tal. Espero que na minha área esse seja o futuro. Talvez ampliar um pouco essa divulgação científica por parte da mulher de fato divulgar, né? Divulgar, seja em qual, se for na mídia social, se for num site específico de divulgação científica, se for um vídeo, enfim. Eu acho que divulgar, né? E de certa forma, quando a gente divulga, a gente incentiva, né? Querendo ou não, alguma pessoa, alguma mulher que antes não se via nessa posição, ela começa a se enxergar nessa posição. Poxa, já tem pessoas lá, então eu também posso chegar lá, não é porque eu sou mulher que eu não consigo. Então, com a divulgação, talvez a gente consiga trazer um pouco mais para perto essas mulheres, né? Que talvez ainda indecisas ou sem saber um pouco se por esse ambiente ser tão masculino, se de fato teria um espaço, e quando a gente divulga, a gente torna isso mais aberto. E acho que seria bem nessa área de trazer um pouco mais as mulheres para perto, para trazer um pouco mais para a luz, mostrar para as pessoas que a gente está aqui, a gente faz a pesquisa, a gente faz pesquisa boa, pesquisa de qualidade, e que a gente sim é capaz. Pensar sobre a presença da mulher na universidade e as conquistas durante a sua trajetória acadêmica é refletir sobre as mudanças que a nossa sociedade sofre ao longo do tempo. Eu sou muito otimista no sentido de que a gente pode trabalhar na formação de professores, que é onde eu atuo, na formação inicial, incentivando novas meninas, não é? Novas mulheres. No meu grupo atual de pesquisa tem mais mulheres do que homens, de iniciação científica, mestrado e doutorado, eu tenho mais meninas do que meninos. E eu acho que é possível, sim, incentivá-las. Claro que sozinho a gente não consegue isso, a gente precisa de políticas públicas que incentivem, a gente precisa de financiamento, né, das agências de fomento para projetos que também direcionem verbas para as meninas. Mas eu acho que, acima de tudo, é a gente acreditar que é possível fazer. Eu acho que a minha principal mensagem é assim: se der vontade de desistir, converse com outras mulheres. Né? Não é
conversar no sentido assim, deixa eu ver os índices de uma pesquisa que saiu na internet, não sei o quê, né? Conversem com outras mulheres que passaram pela experiência, que venceram e mesmo as que desistiram. Porque às vezes desistir não é um sinal de fracasso, é uma opção. Não quero isso pra minha vida, eu vou fazer outra coisa. Eu vou ser bem-sucedida como mãe. Eu vou ser bem-sucedida como, sei lá, fazendo cupcake. E tá tudo bem, sabe? Mas que isso seja uma decisão, não uma impossibilidade de realização. Então, assim, se vê que, né, perceber que o negócio, assim, tá apertado, eu não vou dar conta, assim, quem conseguiu deu conta como? Porque aí dá pra você redimensionar, assim, pedir ajuda, né? Eu acho que isso é muito significativo. A rede feminina, eu acho que ela precisa ser mais forte, né? Já que as pressões, elas são maiores, né? Então, no sentido dessa cobrança social. Não desistam. Não desistam. Eu sei que as correntes, elas parecem... Quando você chega aqui na universidade, as correntes parecem que elas estão sempre contra. Mas há pessoas que você nem sabe que existem, que estão lutando por você. E sempre lembrar que nossos ancestrais, né? Eu trago muito essa parte dos ancestrais, porque é uma parte que me toca muito, até pelo fato da minha religião também. Então, não desistam, façam sua parte, acreditem em vocês, não deixem ninguém descredibilizar seu trabalho, confiem no seu potencial e saiba que você é o suficiente. Saímos de um período não muito distante em que éramos proibidas de estar em ambientes acadêmicos. Hoje, conquistamos esse espaço, embora enfrentando diversos obstáculos e desafios, principalmente relacionados às assimetrias de gênero. Ao compartilhar as experiências dessas mulheres, não são apenas relatos individuais, é um caminho para mostrar a outras mulheres que a ciência também é um lugar possível para elas.